Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia a todos. Então, hoje, nessa terça-feira, e hoje é 29 de julho, nós temos essa memória de Santa Marta, Maria e Lázaro. Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. Então, esses irmãos que aparecem hoje nesse contexto dessa celebração, para essa terça-feira, para essa missa, então vamos pedir a Deus que nos ajude em nossa caminhada, em nossa vida, na meditação da Palavra de Deus, mas sobretudo em como colocar em prática essa Palavra de Deus em nossa vida. Então vamos agora iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria, ela ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, aqui nós temos hoje, nessa cena de Marta, Maria e Lázaro, o grito que vem do cemitério, podemos dizer assim. Porque é um momento e uma ocasião em que a fé, ela tem que enfrentar esse cheiro da morte, essa proximidade da morte. Esse desafio do túmulo de Lázaro que está morto. E o que é que nós faríamos se Deus chegasse tarde demais para responder às nossas preces e à nossa oração? Vamos colocar esse tarde demais entre aspas, porque para Deus nada é muito tarde. Mas enfim, o que é que nós faríamos? Qual seria a nossa atitude, nosso comportamento? Jesus ele vai chegar 4 dias depois, quando Lázaro já estava bem fedido, já estava cheirando mal, estava lá dentro do túmulo. E esse tardar divino é bem intencional, a gente percebe. Cristo ele vai demorar mesmo para chegar. Mas isso vai preparar o assombro deles, o milagre, porque ninguém vai poder dizer que ele estava dormindo ou ele estava em coma. Não, ele estava realmente morto e fedido, fedendo. Então Jesus ele sabia, então Jesus ele demora e Lázaro morre. E já tinha sido enterrado. E entre aspas, quando Jesus comenta, isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quer dizer que já tinha uma cena, já tinha uma intenção aqui preparada. Por assim dizer, a ferida vai infeccionando, mas ele deixa infeccionar até que ele vai mostrar o poder dele dentro da gangrena. Quando ele estiver gangrenando perto de ser amputado, aí ele mostra o poder dele de reversão, reverter aquela situação. Mas quantas vezes, quantas demoras de Deus podem ser um laboratório para o milagre de Deus em nossa vida? E nesse caso específico, na situação de Lázaro, essa demora de Deus foi um verdadeiro laboratório para o milagre acontecer, como a gente percebe. No entanto, a gente percebe que existe uma fé que lamenta, existe uma fé aqui que, mesmo crendo, sofre, entre aspas. Senhor, se estivesse estado aqui, bem, meu irmão não teria morrido. Então ela faz uma lamentação, quase que um grito de acusação, delicado, claro. Uma acusação delicada, mas disfarçada de lamento. Mas é uma acusação. Ou seja, Jesus ele aceita essa raiva sagrada, podemos dizer assim. Irai-vos, mas não pequeis contra Deus. Existe essa raiva sagrada, sim, na nossa vida. Que a gente fica frustrado diante de algumas situações que a gente não entende no agir de Deus. Mas a fé autêntica, ela não usa máscaras. A fé autêntica sangra muitas vezes diante de Deus. Basta a gente lembrar Jó, no Antigo Testamento, sofrendo também. Sem entender a morte dos seus queridos, o sofrimento, a dor, a doença na vida dele, etc. Sangrando diante de Deus. A fé muitas vezes sangra. E a gente percebe que, apesar de todo esse sofrimento, Marta ela crê na ressurreição futura. Jesus vai dizer para ela, diante dessa cena do túmulo do irmão morto, entre aspas, eu sou a ressurreição e a vida, fecha aspas. Marta, a partir desse momento, ressuscita da desesperança, porque Jesus dá uma certeza absoluta para ela. E veja que essa esperança nasce no cemitério, não nasceu no momento da contemplação lá no Monte Tabor. Não,
nasceu no cemitério, diante do cheiro da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, muitos querem o Lázaro vivo, como Marta queria seu irmão vivo, mas fogem do Cristo que tira a pedra do túmulo. Porque a nossa situação pode ser essa muitas vezes. Esperar que Deus faça um milagre lá, naquele momento, da pedra, de ter que rolar uma pedra para nós. Mas a pergunta em nossa vida, então, seria essa, né? Será que nós somos como Marta, uma pessoa cujo serviço ela valorizava, era algo muito sagrado para ela, mas Deus quer mais que suas mãos, Deus quer mais, quer uma fé ousada também em Marta. Mas será que a gente se identifica mais com Maria nesse evangelho? Quer dizer, a sua escuta, esse escutar a palavra de Deus é uma coisa preciosa para ela. Mas será que ela está disposta a se levantar e ir para a ação quando Deus chamá-la? Ou será que nós somos Lázaro também? Porque a morte dele pode cheirar mal, né? E a gente pode estar nessa situação. Mas o grito rompe pedras, né? E rompe ataduras também. Vamos pensar nessa realidade, porque Deus ele nos chama a perceber em nossa vida algo muito além do que a gente pode imaginar. Embora a gente se sente atraído pelas coisas físicas ao nosso redor, mas Deus tem algo a nos mostrar além desse físico. Eu sou a ressurreição e a vida. Muito bem, vamos ficar com essa frase final. Eu sou a ressurreição e a vida. Não deixe de dar o seu gostei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.